foi adicionado 4 unidades a esse inteiro. E daí, nessa divisão desse inteiro, obtemos um número que é necessariamente divisível por... Bem, adicionamos... peraí, né? Adicionando 4 unidades a esse inteiro. Tá, eu acho que eu cheguei numa conclusão errada mesmo, errei. Mas de toda forma, quem que nós estamos procurando, né? Nós estamos procurando quem que é x mais 4, certo? Esse x é aquele inteiro que ele está citando, ele quer saber sobre esse x mais 4. Esse x mais 4 aqui, ele é divisível por quem, não é mesmo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Vê? Uhum. Esse que tá aqui. Então eu fiz uma conta de divisão. Eu fiz x dividido por 12, né, que é o inteiro do começo do enunciado. Vai ser igual a uma resposta, que é o A. Aqui eu poderia ter chamado Q de quociente, mas chamei de A porque eu sou maluco. E deu 2 de resto. Quando a gente tem um resto, a gente não costuma fazer isso na escolinha, mas é como se fosse aquele resto dividido pelo divisor. Né? Por exemplo, olha só. Quer ver tu entender o que eu quero dizer? Divida 6 por 4. É como se tu estivesse dividindo 6 reais para 4 pessoas. Né? Cada um fica com 1, certo? Dá para dividir igualmente 1 para cada um, só que sobra 2. Concorda comigo? Uhum. Dá R$1 para cada, sobra R$2. Então, se tu quiseres ainda dividir bem, tu pode pegar o 2 e dividir por 4, né? Tu vai pegar R$2 e vai dividir para 4 pessoas. Vai dar um número quebrado, mas vai dar certo. Dá uma divisão exata. Então foi o que eu fiz aqui. Como o resto era 2, eu ainda coloco esse 2 dividido por 12. Sacou a ideia? Mais ou menos. Então olha o que eu fiz aí no vermelho e tenta entender. Você estudou o enunciado? Uhum. 2 dividido por 4, porque é o que sobrou. Uhum. Isso. Tá bom, entendi. Tá. Aí o que sobrou lá tinha sido 2, dividir por 2. Muito bem. Beleza, agora ele falou que a gente soma 4, né, nesse número ali original. Bem, o que eu sei sobre esse número original? Eu só sei dele dividido por 12. Então eu mantive a divisão por 12 aqui para ver se eu encontrava alguma coisa, né? Eu posso ter seguido por um caminho totalmente errado para tentar chegar em alguma conclusão, mas a minha conta tá certa, esse que é o ponto. Então eu somei 4 porque é o que ele pede, agora ele quer saber sobre esse número aqui, x mais 4. Se esse número ele é divisível pelo que, né, dessa listinha? Ele é obrigatoriamente divisível por quem dessa listinha, né? Daí, o que acontece? Eu quebro a minha divisão em duas. Porque eu posso fazer isso, né? Simplesmente uma regra de fração aí que eu posso fazer. X dividido por 12, a gente já sabe o que é, aquilo que eu tinha encontrado antes. Só que ainda tem esse 4 dividido por 12 aqui. Que por sinal eu junto com o 2 dividido por 12, eu fico com 6 dividido por 12. E vai me dar aquele mesmo número inteiro que eu tinha antes, o A, como resposta, mais um meio. Então, em outras palavras, olha a conclusão que a gente chegou, que se a gente dividisse novo número, né, que é aquele número inteiro mais 4, dividisse esse mesmo número por 12, certo? A gente chega na conclusão de que essa divisão também não vai dar um número exato. Vai dar um número quebrado. Ok? Vai dar, na prática, né, eu deixei um meio ali, mas para ser bem direto, né, 6 dividido por 12, certo? A divisão vai dar resto 6. Beleza? Pois é. Agora, qual é a conclusão que a gente tira disso? Agora eu acho que agora eu entendi a conclusão que a gente tira disso. O fato do resto ter dado 6 nos traz uma informação muito importante. O resto deu 6. Né? Então, mas se o resto deu 6, não seria a alternativa A? Então, 6 é divisível por 2 e por 3, mas eu não consigo argumentar o que o resto tem a ver com isso. Porque digamos que eu divida 5 por 3. Vai dar 1. Dá 3 aqui. Sobra 2.
Esse número aqui não é divisível por 2. Então, começa que a pergunta já está meio estranha, né? Eu não estou entendendo exatamente, obtemos um número que é. Ele quer essa obtenção na divisão, ele quer essa obtenção na soma com 4, ele quer essa obtenção no resto. Se for no resto, perfeito. Mas eu acho que tem a resposta lá. Eu não tô... Sim, a resposta é 4. Desculpa, a resposta é A. A resposta é A. O problema é, o que ele está me perguntando? É isso que eu não estou entendendo até agora. Sacou? Eu lhe peço para ler a pergunta e entender o que ele está perguntando, porque eu não entendi direito. Então, boa pergunta. Porque se ele está pedindo sobre o resto, né? Ele poderia ter dito assim: adicionando 4 unidades a esse inteiro, obtemos no resto um número que é necessariamente. Ou se ele quer saber sobre a resposta, obtemos da divisão um número que é necessariamente. Ou simplesmente da soma. Somar o x mais 4, obtemos dessa divisão. Entende? Então está faltando informação. Se eu pelo menos soubesse qual que é esse número aqui, as coisas facilitariam, mas ele também não disse. Certo? Então eu acho que faltou ele dizer que é resto. Tá bom? Porque se tá falando do resto, beleza. 6 é um número divisível Então, por 2 e por 3. Eu tenho uma dúvida. Okay. Eu não achei outros simulados que nem esse. Eu só achei um exemplo na internet, né? Como a gente poderia trabalhar questões parecidas? O que não falta é lista de exercício por aí. Isso aí é o de menos. Tem algumas aqui, por sinal. Mas eu espero que pelo menos nessas listas o enunciado esteja mais bem escrito, né? Porque aqui não é um problema de a gente não saber fazer a conta. Isso aqui é conta de divisão. O problema é que ele não está conseguindo expressar bem a pergunta. Para mim é os dois problemas. A pergunta e a conta. Você sabe fazer essa conta, tá doido? Fez conta bem mais difícil na outra aula. Que é isso, uma continha de divisão, tranquilo. Só que daí eu tô nessa, né? Desde a hora que eu peguei para fazer essa questão, o que o problema tá perguntando? Tem coisa que não dá para saber. E a resposta ali parece que tá falando do resto. Então, beleza? Beleza. Eu tentei fazer alguns exercícios. Eu não consegui parar essa semana para fazer isso, mas eu tentei. E eu tenho dificuldade, viu? Você é muito humilde, isso sim. Não sou, não. Eu gostaria de ser. Eu gostaria de ter essa modéstia, mas, por exemplo, tem aquele exercício, tinha um exercício que eu estava tentando fazer, que era muito parecido com o que a gente estava fazendo, que é o exercício 4. Bom, eu queria fazer o passo a passo aqui, porque ele tá numa estrutura de aumento de dificuldade bem interessante, mas beleza. Tá bom, beleza. Então vamos lá, vamos fazer o 2. Então. Tu tentou fazer o 2 ou não tentou? Não, o 2 eu não tentei. Eu não tentei porque, eu vou ser bem sincera com você, deixa eu ver aqui o 2 rapidinho. 2 só assusta com esse monte de letra aí. Cara, isso daí é trauma de colégio, tá? Eu vejo esse tipo de coisa e já trava na hora. Meu cérebro já apaga, dá shutdown. Aqui o negócio é isolar o Y. Ele tá pedindo isso. Isole o Y, em outras palavras. Isolar o Y, acho que você sabe. Então, mas o Y não tá em cima e tá embaixo, né? Na fração. É verdade, mas daí a gente multiplica cruzado, né? Daí ele vai lá pro outro lado. Eu jogo ele pra lá, né? Isso. Daí vai ficar Y menos Y também, né? Eu vou usar a letra corrida aqui. Z multiplica o X, né? Porque eu passei esse cara pro outro lado. Igual a Y mais Z. Muito bem. Daí agora a gente tem que distribuir, né? Vai ficar YX menos ZX mais Z. E agora a gente deixa tudo que tem Y de um lado, tudo que não tem do outro. E agora isola o Y. Então, YX menos 1? Sim,
Porque agora eu fiz de novo, eu isolei o y, né? Tem y aqui e tem y aqui, certo? Então esse cara é esse, só que com parênteses, né? Se fizer o chuveirinho aqui, vai ficar igual a esse, certo? Entendi. Faz o chuveirinho aqui, ó, dá yx, faz aqui de novo, dá menos y, pronto. Tá, e agora como a gente quer isolar o y, é só passar o que tá ali, multiplicando do lado. Meu, o que tem de barulho de ambulância? Eu nunca sei se é ambulância ou se é polícia aqui, mas eu acho que deve ser ambulância, porque se fosse polícia, deveria ser o Rio de Janeiro aqui, não Portugal, né, cara? Você tá em Lisboa? Não, tô em Braga. É muita ambulância, acho que tem muito velhinho e segundo doente, quase morre. Ai, que triste. É triste, velho. Tem muito velho aqui. Eu só vejo velho na rua, não vi uma criança. Não vi uma criança, tipo, sozinha na rua. Sabe? Quando eu vi criança, eu vi acompanhada dos escoteiros, coisa assim. Né? Velho é o tempo todo. Ai, meu Deus. Agora vamos ver as opções. Tem uma com Z na frente? Tem. B, certo? Perceba que a B é a mesma que a minha, né? Então, não se assusta, meu. É só isolar o Y. Eu saberia fazer isso, tenho certeza. Não, sim. Faltou um pouco de coragem aí. Você tem que acreditar quando eu digo que isso é uma boa. Cada tranqueira aqui, meu. Oi? Eu pego muita tranqueira, tipo, a pessoa estudou o ano todo, quer recuperar 12 anos de escola em 2 semanas antes do Enem, assim. Acontece com muita frequência. É sério? Putz, mas aí é puxado, né? Tá. É muito tenso, depois o aluno não entende, eu cobro um pouco mais. Ai, o professor foi rude. Meu, velho, alguém deveria ter sido rude contigo na escola, tu não estaria passando por essa situação. Eu sinto que eu devo falar isso, né? Mas se eu falar, daí perco meus clientes, perco minha coisa lá no Super Prof. Mas as pessoas... Mas por dentro, né? Não, mas elas precisam de um sacode, às vezes, meu. Elas acham que a vida sei lá, Instagram, tá louco? Não, mas as pessoas acham mesmo. Mesmo passando, a pessoa se ferra. Eu sou pós-doutor e, pô, não tenho segurança nenhuma. Imagina essa gente aí. Eu dar um xingão, eles devem me agradecer. O cara, depois de 1 ano dando aula sem parar todo dia, fica meio cansado. Mas não, mas deve ter contigo. Não tem nada a ver contigo porque tu é uma ótima aluna, tá? Não, mas deve ter muita gente que vem com matéria inteira e fala, então, é o seguinte, preciso passar no FUVEST, como é que eu faço? É o que mais tem. Resolver um sistema linear. Nós estamos fazendo vários assuntos diferenciados aqui. Agora a resolução de sistema novamente passa por isolar encontrar, né, na realidade, o valor do A e do B e fazer aquela diferença ali. Mas isso não é... Como é que chama isso? Sistema? Não, esse negócio que... Não tem que calcular de um jeito diferente, que você tem que multiplicar. Determinante. É determinante que você tem que multiplicar? Eu não lembro como é que calcula isso. Sim, no estudo de matrizes existe determinante, mas não é o caso aqui, tá? Ah, matrizes, isso. Isso é uma matriz, não é? Não. Isso é uma matriz, é uma multiplicação, é um sistema linear escrito por meio de matrizes. Ok? Isso pode ser reescrito da seguinte forma, né? Eu acho que é uma forma mais simpática para você. Eu não multiplicaria o 18 pelo 5, 2 pelo menos 5, alguma coisa assim, não é? Isso. Estou fazendo a primeira linha, multiplica pela coluna, então 18 vezes A menos 5 vezes B igual a 80. Ok? Agora a gente vai pegar a segunda linha. 2 vezes A mais 5 vezes B igual a 20. Então tu tem um sistema de 2 equações e 2 incógnitas, né? Ou seja, eu simplesmente transformei, né, as matrizes num sistema de 2 equações. E agora o que tu tens que fazer é obter o valor das letras, né? Tu pode obter o valor do A, do B. Eu não vou fazer. Eu vou falar para ti o que tu tem que fazer para fazer rápido. Soma as 2 equações, beleza? É que nem a gente fez nas aulas passadas lá para a reta. Soma as 2 aí, encontra o valor do A depois do B. Mas as matrizes, eu não poderia multiplicar o 18 pelo 5, 2 pelo menos 5, alguma coisa assim? Eu não lembro.
Opa, desculpa, falou alguma coisa. Peraí. Encontrou o valor do A já? Encontrei, mas é um valor quebrado? Sem problemas. Agora encontra o valor do B, então. Peraí. Então, para mim o A deu. Mas então a diferença entre A menos B. É o que ele está pedindo. Então, não dá, porque não errou na conta. Vamos ver quanto é que deu o teu A, né? 20A igual a 100. Porque menos 5B mais 5B dá 0, certo? Ah, tá. Eu já sei o que eu errei. Ah, beleza. Eu tenho que então, somar? Eu não tenho que subtrair? Tu tem que fazer a operação que mais simplifica a tua vida. Aqui não tem nada mais simples do que somar, né? Porque a hora que tu soma, os B's já desaparecem, certo? Eu achei que só podia subtrair. Tu sempre pode, na matemática, fazer o que a matemática te permite. Ela te permite somar, subtrair, dividir se tu quisesse. Agora, dividir vai ajudar? Não. Subtrair vai ajudar? Também não. Somar é muito melhor, porque já some com uma das letras. Entendi. Peraí, então. Então, vai dar 3. A subtração deu 3? Uhum. Eu já sei o A. Agora o B, eu posso colocar aqui nessa conta, né? Que já vai me dar o B rapidinho. Vai ficar 2 vezes A, 2 vezes 5, 10. Opa. 10, eu posso já passar o 20 para cá. Passo. Nossa, que cagada que eu fiz. Passa para lá, fica 10, divide, fica 2. Então B menos, A menos B dá 3. Isso aí. Mas eu fiquei na dúvida como é que calcula matrizes. Eu esqueci. Eu posso então multiplicar? É que assim, calcular matrizes é algo meio genérico demais, tu tá perguntando. O que eu fiz aqui foi um cálculo de matriz. Fiz uma multiplicação. Isso aqui é uma matriz. Essa matriz é a matriz da multiplicação dessas duas matrizes. Mas aí, como é que é a fórmula disso? Você fez 18 vezes A menos 5 vezes B? Quando a gente vai fazer a multiplicação. Isso, quando a gente vai fazer a multiplicação de uma matriz por outra, primeiro tem que ver se é possível. Né? Como é que a gente vê se essa multiplicação é possível? A gente escreve, né, a quantidade de linhas e colunas e repara se as mais internas, ou seja, as colunas da primeira e as linhas da segunda são iguais. E são. Okay? Então a nossa resposta, a resposta dessa multiplicação, vai ser uma matriz de tamanho com as linhas da primeira e colunas da segunda. Que é o que a gente tem aqui, uma matriz 2 por 1. Certo? Isso. Então o que eu fiz aqui, né, foi o que ele me pediu para fazer, a multiplicação. Quando a gente multiplica, a gente faz o seguinte, a gente multiplica primeiro termo da primeira linha com o primeiro da primeira coluna, segundo termo da primeira linha, segundo termo da primeira coluna. Deu esse termo aqui. Isso é igual a 80 na prática.
E agora, esse aqui vezes esse mais esse aqui vezes esse tem que ser igual a esse. No caso, esse aqui é o roxo e esse aqui é o verde. Isso aqui é uma matriz. Só que é uma matriz 2 por 1, tá? Mas e se no caso não fosse uma multiplicação, fosse uma soma? Daí tu só soma cada termo com a sua respectiva posição. Então seria 18 mais A, é isso? Não, mas é que tu não pode somar qualquer matriz. As matrizes só pode somar se elas tiverem o mesmo tamanho, tá? Pode somar uma matriz 2 por 2 com uma 2 por 1, como é o caso aqui. Pode somar uma matriz que seja do mesmo tamanho, por exemplo, aqui, 1, 2, 3. Só vai poder somar com uma matriz que tenha também 3 linhas e uma coluna. Essa aqui tu pode somar. Daí tu soma esse termo com esse, vai ficar também na mesma posição. Ok? Tá, então soma e subtração tem que ser do mesmo tamanho. Isso. Multiplicação tem que manter aquela regra lá do tamanho que eu te mostrei. E divisão? Não existe divisão de Matrizes? Existe. Alô? Oi? Como eu lhe falei, não existe divisão de matrizes. Tá. Beleza. Vamos para 4 agora. Matriz tem muito mais coisa, tá? Tipo, acho que matriz é, sei lá, o semestre inteiro no segundo ano do ensino médio. Só um em passant, que é uma matriz. Resposta inversa, matriz em identidade, escalonamento. Tem um monte de conta que tu pode fazer com matriz, entendeu? Isso que tem que saber o que tu queres, né? Tipo, naquele problema ali, tinha que saber quanto era A menos B, pronto. Matriz era só um elemento no problema. Tá? Uhum. Resolver sistemas envolvendo equações de primeiro e segundo grau. A gente viu de primeiro grau, eu acho, só. Nossa, outra aula. Eram duas retas. O gráfico abaixo representa a função f dada por blá blá blá. Beleza. O gráfico da função g dada por 2x menos 6, que é uma reta, tem dois pontos de interseção com o gráfico de f, cujas abscissas, quando somadas, resultam em... Então ele está dizendo sobre os pontos de interseção, certo? Uhum. Vai ser mais ou menos assim, tá? Eu não sei dizer como, né? Não dá para desenhar direito, mas a coisa é que vai ter uma reta e vai cruzar dois pontos. E a gente quer saber onde estão esses dois pontos. Ele quer saber a soma, na verdade, das abscissas, ou seja, ele quer saber os valores de x onde as retas se cruzam. Tá bom? Aí tu pega os valores de x e soma eles. É o que ele está pedindo. Agora, como é que a gente vai encontrar essa soma, né? Tem ideia? Como é que a gente vai encontrar esses pontos onde essas duas equações se encontram? Não tenho a menor ideia. Bem, vamos olhar a situação. Encontro, e são iguais, certo? A reta e a parábola são curvas completamente diferentes, mas existem dois pontos onde elas são iguais. São esses dois aqui, certo? Uhum. Que é justamente os pontos que a gente está interessado, os pontos de interseção. Então, se a gente está justamente interessado nos pontos onde elas são iguais, a gente tem que igualar as equações, é isso? Toda vez que tu tem encontro, seja na física ou na matemática, tu tem que igualar as equações. Ok? Então, a equação da parábola é essa. A equação da reta é essa. Tu iguala. Agora que tu igualou, é só tu resolver essa equação, né? Provavelmente tu vai ter que usar Bhaskara para resolver, se não conseguir fazer de cabeça. E, né? Tu vai encontrar justamente os pontos onde elas são iguais. Mas por quê, professor? Porque eu igualei as duas equações. Eu igualei a equação da parábola com a equação da reta. Então, quando eu achar a solução
disso que está aqui na minha frente, eu vou encontrar o valor de x onde elas são iguais, que são os pontos de interseção, que é justamente o que o problema está pedindo. Sacou? Uhum. Isso. Agora tu tem que resolver Bhaskara. Tu lembra como resolve? Menos b mais ou menos raiz quadrada de alguma coisa dividido por 2a, alguma coisa assim, né? Tem a ver com isso. Bem, primeira coisa, tu tem que escrever isso aqui num formato do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, tu tem que juntar todo mundo do lado esquerdo. Tá bom? Então, eu juntei, ficou x ao quadrado menos 7x mais 10. Perfeito. Muito bem. Antes de irmos para a Bhaskara, né? A Bhaskara é um método de resolver esse problema, ou seja, de descobrir quais números que tu colocas aqui no lugar de x e o lado esquerdo fica igual a 0. É isso. Uhum. Okay? É isso que é resolver Bhaskara. Por quê? Porque aqui não dá para tu simplesmente isolar o x, como tu fez no outro problema, que tu isolou A, isolou B. Não dá. Por quê? Por causa do quadrado. Uma impossibilidade matemática. Então existe uma fórmula que isola automaticamente para ti, vamos dizer assim, que é a Bhaskara. Uhum. Existem outras formas de fazer isso. Existe também o método de soma e produto, que é o seguinte: se tu conseguir pensar dois números que multiplicados dão o C, e esses mesmos dois números somados dão menos B, ou seja, vão dar só 7, tu já tem as duas raízes, né? Tu tem a solução desse problema sem precisar fazer Bhaskara. Tu consegue pensar dois números que... Oi, diga. 2 e 5? 2 e 5, exatamente. Porque 2 vezes 5 é 10 e 2 mais 5 é 7. Isso mesmo. Agora eu vou provar isso fazendo Bhaskara, porque nem sempre a gente consegue tirar de letra assim, né? Primeiro a gente tem que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem é o A? Me diz aí. 1. Muito bem. Porque o pessoal acha que é 0. Ah, não tem nenhum número aqui, é 0. Pô, mas se tivesse o 0 aqui, né? Seria uma equação de primeiro grau. Exato. Quem é o B? Menos 7 e o C é 10. Menos 7, exatamente. O sinal vem junto. O C é 10, isso aí. Daí a primeira parte aqui da Bhaskara, né? Uma vez que tu identificou A, B e C, é fazer o delta. Delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, não tinha uma raiz quadrada aí, não? Vai chegar lá, só um instante. B é 7, é menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, menos 7 ao quadrado é 49. E menos 4 vezes 1 vezes 10 é menos 40. Que vai fazer teu delta ser 9. Concorda comigo? Uhum. Então legal, o delta deu positivo. Isso significa que de fato tu vai ter duas raízes, como era de se esperar, já que ele falou quando somadas, né? Seriam duas raízes. E às vezes tem uma raiz só, né? Quando o delta é igual a 0. E às vezes tem nenhuma raiz, quando o delta é negativo. Então, indo para a próxima parte, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ah, tá. Eu esqueci a primeira parte do básico. Aquele negócio, a raiz de alguma coisa que eu não lembro, é a primeira parte ali. O cara que falou assim, né? Isso. Então vai ficar menos B, ó, cuidado com esse menos B, porque é menos B, então é menos 7, porque o B é menos 7, certo? Uhum. O delta é 9, que bom, né? Porque nós sabemos a raiz quadrada de 9. E o A é 1, como tu disseste. O que vai dar x é igual a 7, mais ou menos 3, 2. Vai ter a situação positiva e a situação negativa. Então a gente já sabe que vai dar 5 e 2, né? Mas eu estou provando. 7 mais 3 é 10, dividido por 2, 5. 7 menos 3 é 4, dividido por 2, 2. 5 e 2. Tu previu lá. Beleza? Lembrando, quem que são esses caras? De onde eles surgiram? Por que eles estão aqui? Bem, porque a gente queria encontrar os pontos de interseção da reta e da parábola. Os pontos de interseção onde elas são iguais. Porque elas têm o mesmo ponto. São iguais. Então a gente igualou as duas equações. Para resolver isso aqui, ou seja, para encontrar o valor de x que respeita essa sentença, temos soma e produto e Bhaskara, né, pá? Com certeza. Nossa, não lembrava disso daí de Bhaskara.
Peraí, você consegue voltar rapidinho para anotar a fórmula? Claro. Menos 4z. E aí depois entra. É o PSX aqui. Eu não lembrava a primeira parte. Tá bom. Tá. Show de bola. Então, tá aí, né? Mas aí, no caso, o x aceita qualquer um dos dois, né? Para essa aqui, sim. Se tu colocar o 5, o lado esquerdo vai ficar igual ao direito. Se colocar o 2 também, o lado esquerdo vai ficar igual ao direito. Tá. Justamente porque né, o ponto é igual, então é tanto o valor de y quanto de x. Meu desenho quase bateu, hein? Tá quase no 2 e no 5 aqui. Legal. Beleza. A próxima. Tinha tentado, mas tu não soube começar, então, né? Não sei como. Eu não soube começar. Tu não sabia como começar, pode ver. Essa aqui. Sendo x pertencendo aos reais, considere que a expressão definida por blá 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 blá. Se K e M são respectivamente o menor e o maior número real para qual E menor ou igual a zero. Essa aqui é meio sacana. Que coisa, hein? E aí, entendeu? Dá uma lida aí, vê se tu entendeu. Eu entendi, mas eu não entendi uma coisa. Eu não tenho M, né? Mas justamente, tu resolve essa equação e tu descobre o K e o M. O K é o menor número real para quais o E menor que zero. E o M é o maior número real para qual E é menor ou igual a zero. Ou seja, K e M são valores de X. São os valores aqui que limitam esse menor ou igual a zero. Então, mas é aqui no caso são três expressões, certo? Sim. Eu não posso multiplicar elas, ou posso? Se tu multiplicar, não estaria errado, mas seria meio trabalhoso. Teria uma equação de quarto grau, não ia ajudar em nada. Ficaria gigantesco. Então, eu não lembro como é que resolve isso. Bem, primeiro tu tem que entender que ele está pedindo justamente os valores menores ou iguais a zero, né? Ou seja, aquelas coisas do limite. Esse gráfico aqui, salvo engano, vai ser um negócio mais ou menos assim, olha só. Vou mostrar para você. Vai ser assim, tá bom? Uhum. E vai ter, então, algo do gênero. Talvez não tenha tanto morrinho assim. Mas a questão vai ter valores que limitam, né, a tua resposta na parte negativa. Tipo aqui, né? Os valores entre esse x e esse x vão te dar y negativos. No caso, e negativos, né? Aqui também. Entre esse e esse, tu vai ter e's negativos. Algo parecido vai acontecer nessa equação, sacou? Vai ter valores de x que vão definir ali como negativo a tua resposta. É isso que a gente está procurando. Por que negativo, professor? Olha para o gráfico. Pega um valor de x aqui, não está te dando uma resposta negativa, um ponto negativo, um ponto com y negativo aqui? Não está embaixo do eixo x, então é negativo, certo? Uhum. É uma coisa tu pegar um ponto aqui, mas o x já é negativo, beleza, mas não é para todo x negativo que a resposta é negativa também. Aqui, por exemplo, tem o x negativo, mas a resposta é positiva, certo? Uhum. Então a gente está procurando os valores de x que limitam essas regiões de negatividade. Daí, se tu olhar para essa equação aqui, né, ela te deixa muito claro algumas coisas. Ó, vamos olhar em loco ela. Não precisa abrir. Assim já está perfeitinha, gostosinha de trabalhar. Vamos olhar para a do meio. Tem algum valor de x que tu pode jogar aqui na do meio que vai deixar ela ser negativa? Pensando só na parte do meio. Ignora o resto. Não, porque ela está elevada ao quadrado. Perfeito. Então qualquer valor de x vai ser positivo, portanto tu não vai se preocupar com ela. Ela é sempre positiva. Agora, né? Essa parte tem claramente valores que vão deixar ela negativa, certo? Uhum.
Uhum. Existem duas situações para que essa expressão como um todo, ou seja, o valor do E, seja negativo. Se essa parte for positiva e essa negativa, porque daí menos com mais dá menos, ou se essa aqui for negativa e essa for positiva. Uhum. Deu a ideia? Entendeu? Tá. Tu entendeu que tu tá procurando referente só a essas partezinhas pequenas, né? Uhum. Então, a gente pode pensar dessa forma. Para quais valores esse cara aqui é negativo? Para quais valores esse cara aqui é negativo? Então, e positivo, né? Se a gente está pensando nessa primeira situação aqui, o mais menos, a gente está pensando na situação onde o x menos 1 é positivo. Ele tem que ser positivo para funcionar. E o x mais 3, é menos 3, desculpa. O x menos 3 tem que ser negativo, certo? Uhum. Temos esse cara positivo e esse cara negativo. Então, obviamente, né, nós queremos que o x seja maior que 1, mas ao mesmo tempo ele seja menor que 3. Certo? Uhum. Faz sentido? Faz. Uhum. Então, para essa primeira situação aqui, a gente quer isso, né? A gente quer esse x maior que 1 e menor que 3. Vamos ver a outra situação, quais informações ela nos traz, mas provavelmente vai ser a mesma coisa, só que ao contrário. Né, nós queremos agora que seja menos mais mais. Mais. Então nós queremos que o primeiro carinha seja negativo e o segundo seja positivo. Queremos que o x menos 1 seja negativo e o x menos 3 seja positivo. Daí vai ficar menos com mais dá menos. Tá bom? Uhum. Então, novamente, né? Nós estamos procurando aqui que o x tem que ser maior que 1, mas ao mesmo tempo o x menor que 3. Então, x menor que 1 e maior que 3. Nós estamos então indo até o menos infinito e até o... Peraí. X maior que 1. Não, coloquei errado. Fiz tudo errado. Valeu. Simplesmente passo 1 para o outro lado, então vai ficar x menor que 1. Passo 3 para o outro lado, x maior que 3. Okay? Uhum. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, para fazer de uma outra forma para tu entender melhor. As retas com as bolinhas, né? Isso. Então, como nós estamos querendo menor que 1, nós queremos tudo isso aí. Resposta. Uhum. Tudo isso aqui. Certo? Uhum. Então, é isso. O que é bem curioso. Porque então, basicamente, é o 1 e o 3, certo? Uhum. Então é simplesmente fazer o maior e o menor número real, né? Ou seja, o 3 e o menos 1, né? Vai dar menos 2, né? Isso. Beleza? Tranquilão, né? A gente entende o que tá rolando. Alguma dúvida? Não, é que isso me lembra... Eu tô talvez confundindo com matéria da faculdade. Ah, sim. Tem coisas assim na tua faculdade, sim. Aquele negócio lá de Simplex, né? Acho que tem isso na tua faculdade. Eu não lembro agora, mas entendi o que você falou. Mas de cálculo também tem aquelas regiões de restrição. Alguma coisa assim. Uhum. Esse assunto é, na verdade, tá falando sobre domínio da função. Então é uma análise que a gente vê lá no primeiro ano também do médio. Não adianta tu só saber fazer a conta, né? Tu tem que interpretar o que tá rolando. O que tava rolando lá era isso. Tu pegar os limites ali do teu local ali. 2 quadrados maiores da figura
abaixo tem áreas respectivamente iguais, blá 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 blá. A soma das áreas dos quadrados destacados em cinza são quadrados, tem lados iguais. E aí, como é que faz? Cara, eu não lembro de nada disso. Ai, meu Deus. Eu sei que eu estudei isso no colegial, mas, cara, eu não lembro. Comentário, vou ver. 16m e 4. De área, né? Tu sabe que a área de um quadradinho é um lado ao quadrado, né? Isso, então, se é 16m. Porque eu multiplico um lado pelo outro, certo? Se for a estratégia, sim. Pode ser que tenha outra ideia aqui por trás desse problema. Não sei. Até que tá meio feio aqui, porque nem parece um quadrado, né? Parece mais um retângulo. Deixa eu apagar. Porque se eu. Não sei. Tá. Como é que eu posso explicar sem dizer tudo? Tem dois quadrados. Os dois quadrados maiores da figura abaixo têm áreas respectivamente iguais a 16m e 4m. Bem, quais são os quadrados maiores da figura abaixo? Tá vendo eles? Tu sabe onde eles estão? Uhum. O de fora, o maiorzão, tem uma área de 16m. E o de dentro tem tem área de 4m. Muito bem. A soma das áreas dos quadrados destacados em cinza. Bem, quando tu não sabe uma coisa, tem que dar nome aos bois. Veja. 16m, beleza. Qual que é, então, o tamanho de cada lado vermelho aqui? Porque se eu sei que a área toda é 16m, significa que foi o lado ao quadrado, certo? Então, o que ao quadrado dá 16m? Tu tem que concordar comigo que é o 4 raiz de m. Certo? Uhum. Entendeu mesmo? Uhum. Sim, porque você está tirando a raiz quadrada de 16m. Tá. Depois tu vai fazer a mesma estratégia ali pro azul. Aí tu vai descobrir quanto mede o ladinho do azul. Certo? Uhum. Daí tu vai pensar o seguinte, pô, aqui tá o ladinho do azul, aqui tá o ladinho do vermelho, aqui tá o ladinho dos quadrados que eu preciso saber a área. Eles têm a ver com o lado do grandão e o lado do pequeno, né? É um menos o outro. Isso, um menos o outro vai dar assim, 2x, né? Uhum. Isso. Aí um pouco de desenho resolve, viu? Agora eu acho que tu consegue. Então, L é igual, o lado maior é 4m e o lado menor vai ser 2n, 2 raiz de n, certo? Por enquanto, sim. Quando tiver a questão de geometria na tua prova, você tem que desenhar. Sim, se me pedisse para fazer isso sem desenhar, eu também não ia conseguir. Tem que pôr a mão na massa, entendeu? Porque a gente tem um pouco de medo, às vezes, uma besteira. Não, vai lá e faz. As coisas vão aparecendo intuitivamente quando tu desenha. Parece mágica. Aí eu tenho que pôr isso numa equação? Tu tem que saber qual é o x, né? Mas que tu sabe, o x está resolvido. Porque a areazinha do quadradinho
é x ao quadrado. Que é a área dos 4 quadradinhos, basicamente a tua resposta é 4 vezes x ao quadrado. Então, se tu descobrir qual é o valor do x, está resolvido. Agora, quem é o x? O x tem a ver aí com a subtração do grande com o pequeno, né? Do lado grande com o lado pequeno. Então, mas aí eu posso fazer, por exemplo, 2x é igual a 4 raiz quadrada de m menos 2 raiz quadrada de n? Tem outra forma, tem que fazer isso. Eu posso dividir a equação inteira por 2? O que você não pode é ficar me perguntando esses detalhes. Vai lá e faz. Se tu errar, tá errado, tá? Porque se eu estiver explicando cada passo, imagina na hora da prova que eu não tiver pra explicar. Olha lá, errou. Depois eu te explico o que tem que fazer. Não sei, empaquei. Então me manda uma foto do que tu fez. Não, o que eu fiz foi 2x, né? 4 raiz quadrada de m menos 2 raiz quadrada de n igual a 2x. Aí eu tento resolver isso com uma equação, né? Eu isolo x, aí fica x igual a 4 raiz quadrada de m menos 2 raiz quadrada de n dividido por 2. Mas eu não sei se eu posso cortar ou não lembro mais de nada disso. Pode, né? Pode cortar. Tem 4 de uma coisa e 2 de outra. Aí fica 2 raiz quadrada de m menos raiz quadrada de n. Tentando recuperar na memória. Diz que é a área de um quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, não sei. Tem que levar isso aqui ao quadrado, né? O x ao quadrado? Sim. Então vai ficar 4. Aí eu posso tirar da raiz. Acho que eu faço.
produto notável. Outro faz o chuveirinho, outro decora aqui, ó, o quadrado do primeiro, ou seja, 4m, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4 raiz de n, que as raízes se juntam, mais o quadrado do segundo, que é n. Esse aqui é a área de um quadradinho. Só que a gente tem 4 quadradinhos. É o que ele pediu, a área dos 4 quadradinhos. A soma das áreas dos 4 quadradinhos. Então tem que multiplicar por 4. Vai ficar 16m menos 16 raiz de m vezes n mais 4n. E? É a E. Beleza? Uhum. Isso, então recapitulando. Quadrados. Os quadrados, a área deles é lado ao quadrado. Então se a gente tem a área, a gente tem o lado. Só fazer a raiz. O lado do grandão é 4 raiz de m, do pequeno é 2 raiz de n. Mas ele quer a área desses quadradinhos aqui, que claramente está associado com a área dos grandões. Quando a gente escreve os lados, a gente percebe que o lado desses quadradinhos tem a ver com a subtração do lado grande pelo lado pequeno. Daí quando a gente faz essa conta, né, subtrai um do outro, fica isso aqui, né? Porque fica 2 vezes x igual a tudo isso. Só que a gente quer o valor do x, não do 2x. 2x é porque foi o que sobrou aqui, o resíduo foi esse 2x. Daí a gente divide e beleza, tem o tamanho do ladinho. Só que a gente quer informações sobre a área, por isso tem que levar ao quadrado. Toda vez que a gente tem a área de um quadrado, a gente quer a área de um quadrado, tem que saber o lado do quadrado para elevar ao quadrado. Por isso que se chama elevar ao quadrado, transformar o tamanho numa área. Feito isso, a gente quer 4 desses, né? E claro, aqui tem que fazer o chuveirinho, ou a distributiva, ou decorar o produto notável, vai ficar desse jeito. A gente quer 4 desses, é só multiplicar por 4. Vê? Uhum. Então, o que é que tem que fazer para conseguir resolver um problema como esse? Desenhar. Desenha, tu consegue começar. O resto é detalhe matemático, né? Uhum. Coisa que se tu tiver tranquila, tu faz, porque essa coisa é bem mais difícil, né? Já se viu? Pode dividir por 2? Claro que pode. A gente faz isso o tempo todo, né? Ai, que eu não lembro dessas coisas faz muito tempo. Que nada, você já fez coisa mais difícil nas 6 horas. Beleza? Beleza. 6 questões. Show. Tem uns tipos de questão bem específicas aqui. É a revisão do ensino médio todo, né? Praticamente. Talvez não tenha número complexo, combinação, coisas assim, mas é o ensino médio todo, né? Aí, bastante matéria mesmo. Bastante. Cobra bastante função, gráfico. Tem probabilidade também. Putz. Coisa arada, hein? Meu senhor. Só não vai ter número complexo, eu acho. E geometria plana. Coisa com triângulo, seno, cosseno, eu não vi. Né? Não vai cair isso, talvez, né? Não, acho que não. Menos mal. Legal, cara. Pô, a missão aí é treta mesmo, mas dá pra ir. Tu entendeu tudo que eu falei hoje, né? Entendi, mas é bastante coisa, né? Sim, por isso que, eventualmente, quando passar um tempinho aí, pega e tenta refazer as questões, tá? Daí que tu fixa pra valer. Daí tu vai ter confiança que, viu o professor fazer e conseguir fazer sozinha, tá tranquilo. Beleza? Beleza, tá bom. Então tá bom. Qualquer coisa é só chamar. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.